Gente, boa noite a todos vocês, todas vocês. Eu queria agradecer a presença, né, de vocês hoje aqui na nossa roda de conversa com o professor Arthur Andriolo. O Arthur, nosso convidado para falar conosco a respeito da experiência da natureza no humano, né? O título é Resgatando a Experiência da Natureza no Humano. Eu vou fazer uma apresentação aqui um tanto resumida do Arthur, né? E ele tem uma formação em medicina veterinária na graduação, mestrado em fisiologia na USP, doutorado em psicobiologia também na USP. Fez um sanduíche, né, Arthur, no Laboratório Nacional de Mamíferos Marinhos em Seattle, Uhum. e uma especialização em filosofia moderna e contemporânea em Juiz de Fora, um pós-doc, depois você voltou em Seattle, né, no mesmo laboratório, e é especialista em biologia da conservação, ecologia e comportamento animal, professor titular do Departamento de Zoologia da Universidade Federal de Juiz de Fora, já trabalhou na coordenação do programa de pós-graduação em comportamento animal, também orienta no programa de pós-graduação em ecologia na Universidade Federal de Juiz de Fora, e tem também a formação em pedagogia Waldorf, e fora as outras, né, múltiplas ações e atuações, né, importantes para a sociedade e para a humanidade, que, né, a descrição do seu currículo não está resumidamente colocada aqui, mas tem muitas outras atuações importantes e que muito nos honra, né, o seu aceite em participar aqui dos nossos encontros, que são em prol do desenvolvimento humano. E, então, com isso, eu dou boas-vindas a todos e vou passar a palavra para o Arthur, para começar aí em torno de uma hora e meia, a nossa conversa. Aí você conduz como melhor for para você, tá bom, Arthur? Muito obrigada aí pela presença. Ok, eu agradeço muito, Silvinha, pela oportunidade de estar aqui com vocês e por ver tantas pessoas queridas aparecendo aí, ainda que distantes, pertos, estamos perto de alguma forma, né? Quando a gente lembra do outro, a gente se conecta de alguma maneira, né? Então eu fico feliz de poder reencontrar algumas pessoas e poder conversar um pouco sobre algumas reflexões. Eu já conversei com você, Silvinha, anteriormente, né, sobre alguns desses aspectos, e foi isso que me estimulou a trazer nesse formato de um caminho muito particular, ainda um caminho de uma perspectiva, interpretação própria de mundo, no qual eu tento, assim, organizar minha vida, né, em relação a alguns aspectos do meu posicionamento, que resulta nesses currículos aí, nessas coisas, então, mas isso aí são consequências, na verdade, de uma busca de um papel, né? Tanto para uma realização existencial quanto uma realização para o mundo. Mais uma vez destacando como eu vou terminar, já dando um adiantamento desse ritmo, né? Interior, exterior, individual, social, inspiração e expiração. Eu acho que é esse o contexto que a gente deve destacar nos processos que caracterizam a própria essência da vida. E eu vou trazer, então, uma perspectiva que é muito particular, tentando trazer elementos que podem ser curiosos e estimulantes para que a gente reflita sobre o papel de cada um. E um dos temas que a gente já tem também tido a oportunidade de conversar, e sempre as conversas são muito enriquecedoras, é justamente o que a gente pode pensar para a educação, né? Como que a gente pensa o nosso papel como professor, né? Como é, o que a gente está trazendo para o mundo, né? Com essa missão de trabalhar com a educação, nós que estamos trabalhando no nível superior, né? Mas são reflexões muito próprias, né? Eu estou trazendo aspectos que são referentes à minha vida, baseados na minha experiência. E eu espero só que eles sejam instigantes e estimulantes para que cada um busque e encontre os seus próprios elementos e seus próprios referenciais de estímulo e de interesse, né? Então eu vou compartilhar a tela, porque eu fiz uma apresentação para colocar um pouco de linearidade nessa fala. Eu
acho que talvez a gente pudesse conversar durante a apresentação, mas talvez no sistema remoto eu acho que talvez isso fique um pouco mais difícil. Mas se vocês se sentirem à vontade e quiserem em algum momento apresentar algo, tudo bem. Caso contrário, eu vou fazer uma apresentação, aí no final a gente retoma, pode retomar alguns elementos, então vocês podem tomar notas, aí sim para a gente efetivamente começar a conversa. O que eu apresento é assim, uma proposição do que pode ser interessante para nos estimular epistemologicamente, para a gente, talvez depois, então, conversar de uma forma um pouco mais aberta e mais fácil. Tudo bem? Vamos combinar assim? Então tá bom. Então, vou compartilhar a tela aqui. Ok. Esse tema ele surge numa perspectiva bastante instigante, né? E na tentativa de resumir toda a complexidade que a gente imagina que pode ser possível, que é a experiência humana, né? E é especialmente a experiência humana quando o ser humano busca estar conectado com o que nós interpretamos como natureza. Nessa apresentação de hoje, eu não vou entrar nesses detalhes de conceituação de cada um desses aspectos, apesar de eu considerar isso muito importante, mas aqui eu entendo que a gente vai ter uma compreensão bastante próxima, conceitual de cada um desses aspectos, né? O que é a natureza e o que é o humano, né? E é um grande desafio, eu vejo a gente poder, ou querer, sintetizar de alguma forma, né, essa complexidade toda aí. Mas até a proposta que a gente traz ali como resgate numa visão filosófica, que é a visão fenomenológica, ela é justamente o que se propõe já há muito tempo e a gente só resgata isso. Na verdade, a gente tenta se entender nesse processo, né, que eu vou chegar a mencionar, como a possibilidade de trazer uma unidade, a unidade do humano com a natureza, onde a experiência se passa de uma forma integralizada, né? E aí é nesse cenário que eu vou, então, discutir alguns aspectos, trazendo exemplos da minha própria área de formação, da minha área que é uma área que eu busquei em virtude de certos interesses, como eu vinha conversando com Silvinha anteriormente, nem sempre muito claros e muito objetivos. Na verdade, minha vida foi sempre repleta de curiosidades e coincidências que se apresentaram como caminhos muito enriquecedores e que não foram escolhas objetivas e racionais, metas e propostas de vida, foram simplesmente aceitações de caminhos que se apresentavam e por curiosidade, por interesse e algum grau de motivação, eu iniciei essas trilhas. Então isso é interessante, depois no final, se houver interesse, eu também posso trazer alguns exemplos disso. E eu gosto de trazer esses exemplos porque mostram que, não é que mostram, né? A gente interpreta. Eu interpreto como algo que é interessante para a vida, né? A gente dar espaços para criatividade dos acontecimentos nos permitir mostrar coisas que às vezes a gente não vê numa visão muito apegada a um objetivo fixo e tudo mais. Apesar de eu ser um tanto quanto cabeça dura, mas eu permiti possibilidades que certamente hoje eu tenho condição de dizer que foram fundamentais numa construção de existência e muito enriquecedoras. Então, né, eu pretendo tratar um pouquinho sobre... tratar não, eu só vou lembrar que há uma transformação do pensamento e do comportamento da humanidade e a gente, assim, consegue contextualizar um pouco o nosso momento, sabendo que há uma história nisso tudo, há uma série de elementos que podem ser considerados para até entender um pouco quem que é o ser humano hoje, o que que a gente está fazendo e o que que a gente pretende fazer, o que que a gente está buscando. Não vou entrar em muitos detalhes, mas só vou lembrar desse contexto. Também
contextualizando aí mais de forma particular, uma percepção de que nessa relação do ser humano com a natureza, a gente já evidencia que há problemas. E a gente vai ver isso um pouco, e também não vou citar todos os problemas, mas digo, olha, há uma percepção de que algo não está conectado, não está funcionando direito. Isso nos leva a alguns desafios. Aí eu trago algumas reflexões sobre a própria fenomenologia, né, como uma possibilidade de a gente pensar o mundo, né, pensar o mundo de uma forma diferente. Eu acho que é uma forma muito mais interessante, aonde nós não temos separação de sujeito-objeto e o próprio humano não está separado da natureza, ele é um fenômeno único no processo. Então a gente vai permear um pouco esse tema e como um convite a uma reflexão de uma vida um pouco mais integrada. E isso certamente é exemplificado com alguns campos de estudo que eu tenho envolvimento. Espero que vocês também achem eles interessantes, que é dentro da área do comportamento animal, porque aí eu vi cientistas tendo uma contribuição para a humanidade que transcende muito a uma visão mais regular, né, simplista ou estritamente acadêmica. E aí se tornam pessoas que eu considero referências como inspiração para que a gente possa também buscar nossos caminhos, né? E aí, finalmente, eu deixo uma reflexão para a gente avançar, né, que é bom. E a educação nesse cenário, né, o que que ele tem, o que que a educação tem a ver com isso? E a gente pensa um pouquinho, tá? E aí eu acho que vai ser um bom mote para a gente poder até abrir a roda de conversa e discutir alguns aspectos que possam ser interessantes para todas e todos. Então, nessa concepção de que o pensamento da humanidade ele é complexo e ele envolve um caráter histórico muito interessante, com uma enormidade de aspectos, e aqui eu trago essa primeira colocação, lembrando que a humanidade é muito mais do que o mundo ocidental. Mas, de certa forma, é interessante a gente pensar, né, no mundo ocidental como o processo de estruturação de pensamento que resultou na própria visão ocidental que nós temos hoje e que, muito mais recentemente, eu não diria que contaminou, mas foi disseminada para o Oriente. Porque a forma de pensamento no Oriente, historicamente, ela se dá de uma maneira muito diferente do que no Ocidente. Essa é uma divisão que não é exatamente absoluta, mas é curioso a gente lembrar que aonde há o encontro desses pensamentos hoje, a humanidade apresenta inúmeros conflitos, né? Justamente aonde nós estamos nessas divisões entre Ocidente e Oriente, mas basicamente a nossa ciência, o método científico, ele foi estruturado dentro de uma cultura de pensamento e de ideias próprias do Ocidente. O próprio método científico ele esteve visitando lá o mundo árabe e não se expandiu, não se perpetuou como aconteceu isso antes de ele se ganhar notoriedade e ser aplicado de forma tão intensa no mundo ocidental. Então, por isso que eu busco já esse viés, não é um enviesamento, mas um olhar um pouco mais particularizado, porque ele é próprio da nossa estrutura de pensamento. E formou nossa estrutura de pensamento. E é assim que a gente ainda pensa hoje, né? Com as ideias aristotélicas lá, das categorias, a gente estrutura a nossa universidade assim, o nosso pensamento, distribuindo tudo em caixinhas e tentando limitar as coisas nessas caixinhas. Mas esse debate eu não pretendo fazer hoje, que ele é bastante extenso, mas eu deixo aqui o gostinho para que a gente possa visitar em outros momentos, né? E eu trago aqui a ideia da visão cosmológica grega, bem antes de Cristo, aí, no século VII e VI, né, com alguns filósofos bastante reconhecidos e lembrados hoje, como Tales de Mileto, Anaximandro e outros, porque a própria visão que eles tinham da natureza, né, esses filósofos juntamente com outros filósofos que contribuíram para uma busca de entendimento de quem que é o ser humano e o que é a natureza, conceberam, teoricamente, os primórdios do que a gente chama curso de biologia hoje. Eu gosto de pensar nisso, porque houve lá uma intenção de tentar entender a relação do ser humano com o que é chamado de mundo natural, como se fosse esse mundo que nos rodeia. E que nós, mais para frente, a gente vai
questionar um pouco essa visão de mundo que nos rodeia, porque, na verdade, eu defendo a ideia de que esse mundo no qual nós estamos imersos, do qual nós fazemos parte. Mas, de qualquer maneira, essa natureza que a gente chama de natureza natural. Ok? Então, esse pensamento da humanidade, ele sofre transformações. E eu já dei uma dica aí de um olhar bastante interessante, que é esse olhar da estruturação do próprio pensamento científico, como é que ele se estabelece, a instituição do método científico, porque ele tem implicações na forma que nós nos relacionamos com o conhecimento, nos relacionamos com a natureza e, consequentemente, as nossas relações atuais com a natureza, que vão, assim, se apresentar como intensamente conflituosas, no meu ponto de vista. Tá? E esses conflitos, eles estão presentes das mais diferentes formas. Eu não estou falando de uma guerra explícita, né, assim, literal, mas eu estou falando de uma relação de tensões grandes, quando o ser humano entende que a natureza pode ser escravizada, pode ser explorada, pode ser depletada ao seu bel prazer. Então, essa forma de pensamento, ela está presente. Mais recentemente, no mundo moderno, com o advento da tecnologia, esse potencial ele se transforma num potencial bastante intenso, né? Tecnologia usada para devastação, para poluição, associado também ao grande incremento da população humana, nós temos aí um prato cheio para a intensificação dos conflitos entre ser humano e natureza. E era isso basicamente que eu vinha mencionando, né? Porém, simultaneamente, o que a gente vê é um aumento, né, de percepção, né, de que há algo que não está bem equilibrado. E exemplo disso são aspectos que eu vou mencionar para vocês, mas que denotam que não está mais apenas na preocupação individual, e sim há coletivos preocupados com a relação do ser humano com a natureza. Preocupados com as mudanças globais, com a diversidade biológica e a possibilidade de um planeta em que a gente viva que seja um planeta sustentável. Exemplo disso é que, depois da Segunda Guerra Mundial, em 1946, pela primeira vez na história, foi criada uma comissão governamental cujo enfoque era um problema ambiental global, que era nada mais, nada menos do que a extinção das baleias. Então, em 1946, ainda antes da ONU ter o seu braço, a ONU é criada também em 1946, mas ela começou a ser organizada em 1946, e o braço, digamos, de meio ambiente da ONU, o tema meio ambiente da ONU, vem alguns anos depois somente, 3, 4 anos depois, enquanto que os países que eram, a princípio, caçadores de baleias, reconhecendo o problema da extinção das espécies, da possível extinção das espécies, preocupados com o seu negócio, decidiram se organizar, se reunir na primeira comissão internacional governamental por uma causa ambiental. Então, a humanidade se uniu para evitar que as baleias se extinguissem. E é interessante pensar que essa consciência estava presente nos caçadores, que eram os interessados no negócio. Isso é para a gente lembrar que esse aspecto das relações internacionais sempre vai ser permeado por interesses que não são interesses, digamos, mais essenciais, sensíveis, estéticos ou espirituais de relação com a natureza. Em grande parte, são econômicos. E a gente vai viver nesse mundo. Quem vai atuar com esse âmbito vai ter que conhecer esses aspectos, sem perder de vista essas outras virtudes, essas outras formas de visão e de entendimento, que são a sensibilidade, a intuição, o amor e assim por diante. Então, é bacana a gente perceber que as mudanças globais foram gerando problemas tão intensos que países se reúnem para tentar tratar de uma forma com isso, ainda que permeado por interesses econômicos, né? Isso é bastante variável e é bastante interessante nas relações internacionais,
mas se estabelece. Aí um marco é a Conferência de Estocolmo, em 1972, onde 113 países se reúnem para, quando eu digo instituições governamentais, são aqueles compromissos que os governos têm, ou que eles pelo menos estão querendo ter, eles são signatários, né? E aí, então a primeira Conferência Internacional da ONU Meio Ambiente ocorre em 72, e lá foram feitos vários acordos, alguns deles ainda não concluídos até hoje, né? Mas isso denota aquilo que eu falei antes, né? Há uma preocupação, mesmo que ela ainda seja por motivos que a gente acha que não são para nós como os principais, e eu poderia dizer, no caso das baleias, para mim, que não estou de acordo com o sacrifício animal, eu acho que esse valor é um valor importante, mas eu reconheço que nem todos têm esse mesmo valor para suas próprias vidas. E é nesse mundo que a gente vai ter que se relacionar. Aí, em 1992, foi assinado por 162 países a Convenção da Biodiversidade. Então, relacionados a temas do meio ambiente, dessa natureza na qual nós estamos imersos, tem alguns marcos na humanidade que é essa vontade de países de cuidar do meio ambiente. Hoje é o tema central. Quando a gente fala mudanças climáticas, a gente está falando de preocupação mundial com o meio ambiente. Ah, mas não está funcionando, não está dando certo, tem um monte de problema. Tem, é isso tudo. Mas o fato de existirem países assinando e sentando para conversar, eu já acho que é um grande passo para a humanidade. É um grande passo. E eu espero que, através disso, a gente já vê alguns resultados. Na Comissão da Baleia, a gente vê inúmeros resultados muito positivos e que hoje estão muito além da preocupação com a caça. Hoje a comissão trabalha com outras coisas, principalmente com a conservação dos ecossistemas oceânicos, o problema do plástico e várias questões. Então é interessante ver que essas comissões, esses grupos também evoluem, se transformam e podem abarcar os problemas atuais. E não há como nós avançarmos nisso se a gente não sentar junto, porque os problemas não são mais locais, eles são globais. Mudanças climáticas é um problema global, interessa a todo mundo, qualquer um. Não interessa somente a poucos. Então, tá aí. Bom, de qualquer maneira, esses eventos eles são aspectos que nos interessam, assim, para denotar que há uma preocupação mundial com o tema natureza. E o grande desafio, quando a gente pensa numa problemática global, num contexto global, é justamente o pluralismo. E o pluralismo moderno ainda, que é mais complexo, onde as tradições também já não são mais as tradições que eram há 100, 200, 300, 1000 anos atrás, né? E aí vem um dos grandes desafios, que é a necessidade de diálogo com as diferenças. As diferenças têm que sentar juntas para discutir prioridades, para tomar decisões. Como é que a gente consegue, então, num contexto desse, colocar esforços políticos de diálogo para o estabelecimento de acordos? E, essencialmente, isso é a base das relações humanas, de valores humanos. Certo que mecanismos de normatização dessas relações têm sido colocados em práticas porque são necessários, desde que língua que se fala para um entender o outro, até regras e normas que o grupo que toma as decisões entende que são regras e normas interessantes para que o diálogo progrida e que se possam tomar iniciativas e decisões. Mas está aí um grande desafio para a gente lidar. E certamente um outro desafio é o contexto técnico-científico e o social-cultural filosófico especialmente. Como que a gente integra isso? Porque decorrente de uma estrutura de pensamento, como eu falei antes, né, que se dá dentro de uma visão compartimentalizada, que é também característica do método científico, e que grande contribuição foi trazida por Aristóteles nas suas categorias. Nos traz uma dificuldade de conseguir juntar essas caixinhas de uma maneira integrada. E a gente continua vendo o mundo compartimentalizado. Aí tem um grande desafio. Como é que a gente pode integrar isso? Porque
Essa integração ela é a base para que a gente consiga avançar nos acordos que foram mencionados e tomar as decisões que são necessárias. E aí, então, a gente traz uma proposta. Na verdade, eu estou longe de ser a pessoa que traga essa proposta. A proposta está aí para o mundo, né? E Goethe foi um pensador, um artista, um filósofo, um cientista, que, refletindo sobre inúmeras características e experiências da própria vida, faz inúmeras propostas de interpretação da vida e de entendimento, né? E ele traz uma ideia de visão fenomenológica. Apesar de não ter sido ele que tenha cunhado dentro da área da filosofia o termo, ou a linha fenomenológica, né? Que foi feita basicamente por Russell, foi no trabalho de Goethe que Russell viu essa ideia do que era a visão fenomenológica. E o primeiro aspecto, depois a gente vai voltar nisso, mas que é essencial, é que a gente não pode ver isso que eu apresentei como cenários separados, né? O técnico-científico, a moral, o social-cultural e filosófico, porque todos esses elementos que caracterizam o papel do humano no mundo, eles são integrados num único fenômeno. E o nosso exercício está justamente em romper as barreiras que nos separam dentro do que é isso, do que é aquilo e do que é aquilo outro. E para nós, cientistas que trabalhamos na academia, eu uso o método científico e eu faço uma ciência cartesiana e publico artigos nessa estrutura, que é a estrutura aceita. Tenho me imposto um exercício intenso de quebra dessas divisões, para buscar a integração entre elas. Tá? E essa proposta foi já deixada assim como um presente para nós por Goethe, né, há bastante tempo, e que veio a ser conhecida como visão fenomenológica, e que nada mais é do que uma crítica ao dualismo sujeito-objeto. Não há separação sujeito-objeto, né? Objetivismo e subjetivismo não condizem. Essa é a visão, uma das linhas filosóficas mais bem aceitas, né, da separação de sujeito e objeto, que é a base, por exemplo, da própria ciência atual, que é racionalista, ela é categórica, né? Sujeito e objeto estão separados. Então, o nosso exercício é romper. A gente, então, começa a criticar o dualismo. Não há sujeito e objeto. O que há é um fenômeno. O estabelecimento do a priori e da correlação. Esse é um elemento muito importante, porque nos mostra, nos lembra que, para cada fenômeno que se inicia, há uma experiência anterior que interfere nesse processo, que faz parte desse processo. Então, o fenômeno se amplia não somente aquele momento em que eu estou diante de algo que eu chamaria anteriormente de objeto, mas que não é, passa a fazer parte de uma relação e um único fenômeno, também é composto por aspectos a priori da minha experiência, da minha reflexão e da minha existência. Então, isso é bastante importante. Gregory Bateson, que era biólogo, trabalhou bastante na área de antropologia, deixou ganhador aí de inúmeros prêmios, né? Deixou obras muito interessantes, é o fundador, digamos, da visão sistêmica. Ele deixa isso muito claro quando ele, na sua obra, diz o seguinte: olha, é tudo um ciclo que não se acaba, porque as coisas são conectadas constantemente. Começar a pensar o mundo assim é muito interessante, porque justamente ele não cabe na caixinha, né? Não funcionam as caixinhas. O que, na verdade, funcionam são as visões de mundo integrado, sistêmico, em forma de rede. E lembrando desse aspecto da correlação, a priori. Já existe um fenômeno anterior que permeia aquela nova relação, aquele novo momento. Então, isso é interessante de a gente manter em mente. E, essencialmente, buscando esse esforço para a totalidade, para um conhecimento integral, que é abrangente, que é o todo. Essa concepção, ela não é a concepção da visão cartesiana, newtoniana de ciência, que é a base da nossa ciência hoje.
Então, isso tem que ser renovado. Renovado, não digo que tem que jogar fora. E aí tem um ponto do meu caminho ainda reflexivo de como localizar e colocar, reconhecendo que o método científico teve contribuições e produziu ganhos para a humanidade, mas num papel ainda bastante limitado, como é que ele se localiza dentro da visão fenomenológica? Eu estou trabalhando ainda isso, né? E eu acho que é um convite para todos e todas aí poderem também refletir sobre isso. A busca de um conhecimento integral, ela vai nos permitir entender a totalidade e, mais do que isso, nós estamos naturalmente engajados com o processo do qual nós estamos diante. E isso nos leva, e eu vou resgatar depois, ao papel do professor, porque quando o professor está diante do aluno, não é professor e aluno, é um único fenômeno, um processo único de relação. E isso é super importante. E a gente não está acostumado a conseguir ver e sentir e vivenciar a visão fenomenológica. A gente tem a tendência de usar a nossa visão categórica, racional, separa o aluno do professor, ele senta lá, o professor fica aqui, aí o conhecimento é assim, é dado aqui, recebe lá, estuda assim, estuda assado, faz a prova assim, faz a prova assado. Nosso modelo, no meu ponto de vista, esse modelo está completamente fora de moda, para não usar palavras um pouco mais pesadas, mas ele é completamente obsoleto, no meu ponto de vista, né? Mas a gente resgata daqui a pouco esse aspecto da educação. Voltando um pouco na fenomenologia, então ela teria, teoricamente, o seu início, o seu fundamento, a sua fundação aí com o Goethe, Johann Wolfgang von Goethe, né, que propôs essas bases, apesar de não ter dado o nome, como eu falei. Tem uma personalidade bastante importante aí, que foi Rudolf Steiner, que resgatou a obra de Goethe e republicou com tanto interpretações quanto uma coleção de pensamentos filosóficos e, especialmente, aplicações com base nessa visão fenomenológica trazida por Goethe para inúmeras áreas, que foi Rudolf Steiner. E ele trabalhou nisso quando ele estava na Biblioteca Nacional Alemã, lá, de Joseph Kushner. Um trabalho bastante importante. O trabalho que Steiner faz ao resgatar esse conhecimento de Goethe, trazendo ele de novo para a cena, digamos assim, ele é bastante importante. E logo depois disso, inúmeros filósofos começam a trabalhar com esse material. E justamente Husserl, né, na sua fenomenologia, a fenomenologia russeliana, ele vai justamente instituir o nome fenomenologia com as bases construídas por Goethe e resgatada por Steiner. E aí tiveram a contribuição de vários filósofos, como Heinemann também, Biswagner e outros, que na década de 40 e 30 tiveram uma extensa produção caracterizando a fenomenologia, inclusive academicamente, dentro da linha filosófica. Para não dizer que isso não é atual, também tem Merleau-Ponty, um filósofo bastante conhecido, também trabalhou, tem uma obra volumosa sobre, que o título é Natureza, nessa visão fenomenológica do ser humano e da natureza, que não é mais só do ser humano nem da natureza. Então fica como convite para vocês conhecerem. Em virtude desse ambiente fértil que a fenomenologia e, inclusive, na academia proporcionam, a Goethe volta a ser estudado e resgatado também por vários autores em diferentes instituições internacionais, até de forma bastante recente. Tem alguns exemplos aqui, o Simon e o Zajonc, Henrini, que publicam trabalhos recentes, né, com essas bases de reflexão fenomenológica, trazendo mecanismos para o entendimento do ser humano nesse contexto. Então, eu acho que aí a gente tem material bastante interessante para avançar. Um filósofo também
bastante importantes. Moritz Geiger é um filósofo alemão, ele trabalhou na década de 30 e 40 também. Ele apresenta de uma forma bastante pedagógica e bastante clara quais são os passos para qualquer um se iniciar nesse exercício de uma existência mais fenomenológica, né? Primeiro ele diz, olha, tem que ser muito paciente, a ansiedade nos esgota, a gente tem que estar centrado conosco mesmo e a gente tem que se deter e investigar os fenômenos com bastante calma, com bastante tranquilidade. A gente tem que estar 100% aqui e agora. Esse 100% aqui e agora é budista. O Zen budismo também tem isso como elemento central, que é estar presente no aqui e agora. E tudo que eu estou fazendo, eu estou aqui agora. Vocês percebem como a característica desse fenômeno da humanidade, que é a ansiedade, nos dificulta nisso. E isso é uma base central para o exercício fenomenológico. Outra coisa, os fenômenos eles não são apreendidos em sua condição individual ou acidental, mas sim em momentos essenciais. O que são os momentos essenciais? São justamente esses momentos em que nós nos detemos num contexto, em relação com a natureza que nos circunda, com o outro, durante uma aula, e estamos plenamente nesse momento. Porque começa a se apresentar para nós aspectos que a gente normalmente não consegue perceber dessas relações, e isso vem como que está a seguir. A gente começa a perceber a essência desses aspectos e que elas não são definidas pela intelectualidade cognitiva, pela razão, através da dedução e indução, e sim por intuição. Então, a intuição, ela passa a nos dar elementos que precisam ser considerados na nossa avaliação, no nosso diagnóstico do contexto que a gente está vivendo. Tá? E, seguidamente, através de um exercício da imaginação, a gente vai tentar visualizar esse processo com toda a sua complexidade e sua transformação ao longo do tempo. Existem cursos, existem inúmeras oportunidades de se realizar esse tipo de exercício na prática, né? E que são bastante interessantes, que nos permitem colocar em prática esse contexto. Mas tem um elemento ainda que eu vou trazer para vocês que faz parte desse exercício prático, né? E até já trazendo para o campo da biologia e trazendo para a área que é da minha formação, que é do comportamento animal. Tá? Então, o exercício da observação minuciosa e lenta, com uma descrição detalhada, ele é muito importante. E a gente sabe que isso, em grande parte, está contido no método científico, porque exige-se que, nesse momento de observação lenta e minuciosa, eu esteja pleno na observação, desprovido de preconceitos, que é uma exigência lá, quando se pensa no método científico, na separação de sujeito e objeto. E aqui a gente vai fazer uma descrição detalhada do fenômeno que está sendo experienciado. Mas não é só isso, porque, integradamente a isso, é necessário que seja feito um exercício artístico inspirado nessa observação. Porque nesse caminho a gente mobiliza outras capacidades perceptivas, outros mecanismos que não aqueles da nossa mente, do nosso cérebro, que é, em boa parte, estruturado já dentro dos mecanismos de pensamento que eu mencionei, que eu critico lá, que faz parte do nosso pensamento ocidental. O exercício artístico nos permite romper com isso. E eu sei que vocês já tiveram aí exercitando isso, que eu acho que é bastante importante. Isso tem que estar presente constantemente. E esse exercício dessas energias que o campo artístico nos proporciona é muito importante. Aqui, no método da observação fenomenológica, voltado para o fenômeno como um exercício prático. Então, eu faria, por exemplo, no estudo do comportamento animal, a observação do comportamento, uma descrição bastante completa do que eu estou vendo, e, no momento,
conectado ainda, exercitar um elemento artístico que pode ser uma música, uma construção poética, uma descrição crônica, literária daquele momento, daquele evento, no qual eu esteja estimulando capacidades sensoriais e perceptivas diferentes daqueles exclusivamente da racionalidade. É isso que o exercício da visão fenomenológica nos convida a fazer, ampliando o nosso potencial intuitivo e de percepção dos fenômenos, aonde certas ideias nos vêm do que aquilo significa, e é impressionante como isso funciona muito no campo social, das relações humanas. Muitas vezes a gente intui o que está acontecendo em certos aspectos de relacionamento humano, e é esse o campo que eu coloquei para vocês, que também nos interessa muito, que é o campo político das relações e dos acordos para se resolver problemas, no caso, problemas ambientais. Então, vocês percebem que aqui eu estou já fazendo um círculo onde eu vou fechando para o tema principal, ou da abertura lá dos problemas e desafios que a gente tem que desenvolver, né, que são as questões ambientais globais, mas no meu caso, particularmente, né, e tem um foco nisso, porque a minha carreira está relacionada com isso, então eu tenho quase como obrigação, né, atuar nesse campo. Mas eu fico feliz com isso porque eu gosto muito. Então eu trago exemplos de personalidades que tiveram condição de fazer, através da sua vida, da sua carreira, um caminho muito particular e muito especial nessa composição fenomenológica que eu trouxe para vocês. E isso foi interpretação minha. Ao ver o que algumas personalidades fizeram. Então, a primeira que eu trago aqui convidada é a Jane Goodall, né, com várias publicações, tem documentários, vídeos. E na sua carreira ela se interessa pelo comportamento de chimpanzés e vai trabalhar, tem uma condição muito particular, ela nem tinha formação acadêmica na época que ela se propõe a começar a trabalhar com chimpanzés, ela é lá da Inglaterra, e ela vai para a Tanzânia trabalhar com um grupo de chimpanzés lá. E aí vai se aperfeiçoando, aí entra para a academia também e vive com os chimpanzés lá, monta equipe de trabalho e tem uma produção extensa, publicada nas principais revistas científicas do mundo, Nature, Science e qualquer outra que vocês possam imaginar. Uma produção de artigos científicos no modelo que a ciência exige, fora de série. Entretanto, ela não se restringe a isso. O que ela faz? Além de pintura, poesia e uma série de outras coisas, ela publica livros que contam a experiência da sua vida em relação à natureza, em relação aos animais, que são fora de série na medida em que toda a interpretação que era limitada pelo campo científico pode ser expressa mais plenamente. E nesse livro, por exemplo, Na Sombra do Homem ou Uma Janela para a Vida, nesses livros, ela tem capítulos no qual ela chama o amor, a guerra, na qual ela descreve o que estava em artigos científicos de uma forma livre, e você percebe ali as conexões de uma experiência muito mais completa e um significado muito mais profundo do comportamento dos animais. Então, o que nos artigos científicos não foi possível, e não é possível por causa do modelo científico de serem aceitos e expressos, ela consegue fazer isso em outras obras paralelas, que são os livros que ela publica. E que de maneira nenhuma fizeram a ciência que ela fez, o crédito que ela tinha como cientista, ser questionado. Foi justamente lendo um livro dela, que foi esse Uma Janela para a Vida, 30 anos com chimpanzés da Tanzânia, que eu definitivamente me decidi em seguir carreira acadêmica, porque até então eu achava que não ia ter uma condição de me expressar mais completamente como eu gostaria. Mas quando eu vi esse exemplo, o exemplo dela e de um outro pensador, né, um físico, Fritjof Capra, eles publicaram os livros bem quando eu acabei a faculdade e estava na dúvida do que eu faria. Eu me inspirei neles e falei, bom, é possível a gente seguir uma carreira acadêmica, mas não estar limitado à visão estritamente acadêmica, né? E aí eu decidi buscar por esse caminho, né? Eu trago outros exemplos também de outras personalidades extremamente famosas. Mark Bekoff, né? Uma série de produções de artigos científicos também nas principais revistas do mundo e trazendo quebra de paradigmas quando ele fala sobre a vida emocional dos animais.
escreve sobre cultura, sobre características individuais, sobre personalidade e assim por diante. Outra personalidade que eu gostaria de trazer, também muito inspiradora, a Kate Payne. Kate Payne era esposa de Roger Payne. Foi ela e o marido que descobriram as canções das baleias jubartes. Foram os primeiros a descrever as canções das baleias jubartes na década de 60. E depois eles seguiram caminhos próprios de pesquisa e ela foi trabalhar com elefantes na África. E foi ela que descobriu as sinais de baixa frequência de comunicação dos elefantes que são transmitidos através do solo. Então, uma personalidade altamente reconhecida no mundo acadêmico mundial e que passa também a ter um papel de ativista, como Mark Bekoff, como a Jane Goodall e como também a Irene Pepperberg, que eu já falo já, e que escreve um livro muito interessante, na qual ela complementa tudo o que tinha nos artigos científicos com esse lado mais poético, artístico e mais pleno, digamos assim, da própria experiência, da vivência que ela teve. Um dos livros é Trovão Silencioso, no qual ela conta esse caminho, mas de uma forma não acadêmica somente, mas está bem fundamentado no processo acadêmico. É isso que eu digo, a visão fenomenológica nos permite uma ampliação do exercício da compreensão ampliada. A Irene Pepperberg é outro exemplo também, que ela conviveu com esses papagaios australianos e fez inúmeros estudos e descobriu aspectos cognitivos deles impressionantes, capacidade de fazer conta, capacidade de reconhecimento de processos complexos e assim por diante. E aí ela escreve um livro, os artigos publicados também em revistas muito conceituadas. Aí ela, quando escreve esse livro, Alex e eu, Alex era um dos papagaios, ela é reconhecida no mundo inteiro, né? Passa a ser reconhecida no mundo inteiro, não só no campo acadêmico, por contar toda a compreensão intuitiva que ela tem dos objetos de estudos, que não, na visão fenomenológica não há sentido em chamar de objetos, né? Mas nas experiências. Isso, para mim, comprova que esse caminho da experiência ele é muito mais completo e amplo do que somente a parte da racionalidade, porque ele envolve também outras potencialidades nossas, que são as capacidades emocionais, né? Sensíveis, né? E aí, trazendo esses elementos todos, vou deixar aqui esse tema em aberto, porque tem sido o campo de reflexão constante. Eu tenho refletido constantemente, né, qual que é o meu papel como professor, como que eu devo atuar, como que é o meu caminho em sala de aula. Eu sou um cientista, eu trabalho com método científico, mas eu exercito uma visão ampliada, né, inspirado pela visão fenomenológica. E como que é isso, né? Então, eu acho que aí tem material mais que suficiente para a gente pensar e refletir sobre o papel de cada um dentro da sua realização, na academia como professores, nas escolas como professores. Na pedagogia Waldorf, a gente sabe que a experiência pessoal é o aspecto principal na formação de um professor, né, que se forma dentro da pedagogia Waldorf, é a constante transformação e a constante conexão com o mundo que o cerca, principalmente o mundo da criança e do jovem com o qual ele convive no período de formação, né? E considerando o pensamento atual na humanidade, a gente tem que promover o resgate da experiência sensível, integrada com a cognitiva. Não é uma ou outra, e sim temos que desenvolver a habilidade de conectar essas experiências, cognitiva e sensível. E como professores, a gente tem que fazer esse exercício. E é isso que eu chamo de aula viva, na qual, como atitude pedagógica, está uma percepção de estar integrado num fenômeno, onde todos os alunos daquele momento, naquela hora de aula, e aquele professor, eles são um fenômeno único. E eles vão vivenciar esse momento através de processos que promovam inspiração e expiração.
que é essencialmente a representação da vida. A respiração é inspirar e expirar, inspirar. Esse ritmo, ele é o que mantém vivo qualquer processo. Uma aula que consegue imprimir um ritmo de inspiração e expiração. Inspiração é reflexão consigo mesmo, no mundo solitário do eu. E depois a expiração é a expressão no coletivo, a troca com os outros, escutar os outros, falar. E depois, com aquele alimento, retornar para si mesmo numa nova inspiração. E assim por diante. Essa é a essência de uma prática em aula e num contexto social qualquer que a gente esteja. Eu procuro executar isso em contextos políticos, de comissões que trabalham muito, às vezes, rigidamente com determinados protocolos, colocar isso como exercício vivo para promover um processo mais completo, um processo mais enriquecedor para todo mundo que vive o processo, né? E assim também a gente se coloca diante da natureza, né? Numa inspiração e expiração, porque eu tenho que estar na natureza, mas eu também tenho que reconhecer em mim os elementos no qual ela traz alimento e depois eu tenho que retornar numa nova experiência, assim por diante. E esse exercício é que potencializa o conhecimento integral, ou o conhecimento integral, porque é aí que a gente tem a plenitude do conhecimento, tá? E ele não vai vir somente pelo racional. Não adianta só estudar. Não adianta só ficar na cabeça. A gente tem que viver as experiências. A gente tem que se colocar diante das experiências e se colocar de uma forma viva, onde a gente está atento ao mundo, a gente se conecta com o mundo, mas a gente também tem um momento de reflexão interior. A gente precisa se preservar também, mas não pode ficar só dentro de si. A gente tem que voltar para o mundo. E isso tem que ser aplicado em qualquer contexto. E é essa postura que nos proporciona esse resultado, que é uma fenomenologia engajada, porque no momento que nós estamos fazendo isso, nós fazemos e realizamos o nosso papel mais com toda a plenitude possível. A gente está completamente engajado com o processo. A gente está imerso naquilo. E aí a gente está verdadeiramente atuando no mundo. Essa é a minha parte de apresentação e reflexões e interpretações próprias, que eu trago para vocês pensarem, refletirem e inspirá-los também para que a gente possa conversar. Eu agradeço a paciência e a atenção e está aberto para a gente dar continuidade aqui, Silvinha. Obrigada, Arthur. Eu vou abrir para as perguntas. Quem quiser, só levantar a mão. Eu posso começar fazendo uma pergunta. Na verdade, é uma troca de ideias. Não, não creio que eu vou colocar uma interrogação no fim, mas é mais uma reticência, né? Mas, assim, quando você fala da possibilidade da gente fazer essa ligação do método científico tradicional com a fenomenologia, de trazê-la para, né, para perto e engrandecer ainda mais o que a gente já tem de avanço científico, eu acho que você tem um privilégio de estar numa área em que isso é muito mais fácil de acontecer, né? Por conta da sua ligação com o mundo vivo, te permitir um processo mais vivo também, sem tantas interferências, né? E determinadas áreas a gente vê bem claramente que o terreno é mais árido, e aí colocar o humano integrado com aquilo que ele está observando, com o fenômeno, fica ainda mais complexo, né? O que você diria, assim, o que a gente pode fazer para tornar essas áreas que são mais áridas e que ainda tem muita interferência do poder econômico na realização das pesquisas, direcionando pesquisas para acontecerem, porque tem o lucro relacionado, né, com o desenvolvimento dessas pesquisas, como que a gente pode, como que a gente pode pensar assim, numa alternativa de um caminho que não seja
o pesquisador ficar isolado, porque muitas vezes ele consegue realizar uma série de atividades enquanto pesquisador, mas ele não consegue mover os grupos de pesquisa junto com ele, né? Então, como que você vê essa questão do poder econômico de determinadas áreas afetando o resultado das pesquisas também? Uhum. Obrigado, Silvinha. É bastante importante esse aspecto, né? Eu acho que eu posso começar dizendo o seguinte. Primeiro, é um caminho individual, um caminho pessoal. Eu não vou resolver a vida de ninguém. Paulo Freire já falava isso. Ninguém educa ninguém, ninguém muda ninguém, né? Cada um educa a si mesmo. Então é isso é fundamental. Segundo, eu não posso me abalar com aspectos que o outro apresenta e que eu não concordo. Isso não pode me abalar. Terceiro, na medida que eu vivo o fenômeno com esses outros, eu tenho que me resguardar dessa posição, mas eu tenho que permitir também percebê-lo. E aí eu vou conseguir criar esse ritmo. E o ritmo vai ser dado justamente dentro do aspecto que me mantenha saudável. O privilégio que eu tenho de estar trabalhando na área ambiental é realmente um privilégio, mas não é restrito à minha carreira, porque, na verdade, nós devemos buscar esse exercício fenomenológico junto com a natureza como um mecanismo para nos tranquilizar e nos reabastecer em qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer lugar. Como eu coloco isso dentro da minha profissão? Quando eu estou lá embarcado e tem uma cena, tem um momento interessante, porque não é só isso também, eu trabalho lá, e eu estou sensível a isso, a esse aspecto, eu consigo me alimentar. Ótimo. Eu percebi uma vez, eu estava num trabalho, embarcado num navio, e o nosso objetivo era fazer estimação de abundâncias, estimação de abundância de algumas espécies de golfinhos. E isso daí já tem 25 anos atrás. E eu estava nesse trabalho, eu estava coordenando esse trabalho, um método bastante rígido, porque estimação de abundância já tem uma série de complicações, mas eram espécies ameaçadas, a gente tinha que fazer um trabalho bem feito, com bastante rigor para conseguir ter dados. E aí, num determinado momento, apareceu um grupo de golfinhos maravilhoso. E eles começaram a nadar e fazer festa do lado do navio. E eu estava olhando aquilo, eu comecei a ver números pulando. Aí eu falei, para, Arthur, você tem alguma coisa errada. Você não... Para, calma. Esquece os números. Viva a experiência única que você está vivendo agora aí. Eu me dei conta disso que muitas vezes a gente não se dá conta, né? A gente precisa se alimentar com isso. A gente precisa dar espaço para isso acontecer. Se a gente não der, a gente fica só na cabeça, a gente fica só fazendo essas coisas. E eu vou te falar, Silvinha, o mundo que eu tenho trabalhado hoje, ele é dos mais áridos, mais do que qualquer universidade, que é justamente nessas comissões internacionais. São várias culturas, várias pessoas. Eu tenho gostado muito de trabalhar lá, porque é um grande desafio. A língua é diferente, você tem que estar diante de pessoas que pensam diferente e tem que chegar a soluções de um acordo com grupos de pessoas diversas. Esse campo é bastante árido. Mas ele é muito profícuo para nos permitir um grande exercício. Se a gente consegue realizar algo aí, o departamento vira uma coisa fácil, o laboratório também. Eu acho que é isso. A gente vai progressivamente se colocando diante de possibilidades de exercício para reconhecer também nossos limites. Eu tenho vários limites. Alguns eu sei onde estão, outros eu ainda vou ter que bater a cabeça para aprender. Mas o meu esforço é isso que eu falei, e que não é, acho que nada muito difícil para ninguém, é tentar estar mais consciente disso, do que eu estou buscando. Só isso já tem sido um certo consolo em alguns aspectos, mesmo para momentos em que eu sofro numa reunião, que não estou plenamente, não consigo fazer inspiração e expiração, não consigo dar uma aula boa, porque isso acontece. Não estou trazendo aqui nenhuma fórmula mágica de resolver os problemas, não. A única coisa que eu posso dizer é que, na hora que eu começo conscientemente a buscar esse caminho de uma percepção mais completa e integrada dos processos que eu estou vivendo, e isso vale para a família também, vale para os colegas do departamento, vale para os vizinhos, vale para qualquer coisa, né? Como vale para o feijão na hora que eu estou plantando ele lá.
como vale para o tratorzinho que está quebrado lá, pingando óleo onde eu não queria, porque quebrou. Nada disso pode me abalar. Nada disso pode me tirar essa consciência. E aí a gente vai para quase esse extremo que é o budismo, já até o próprio hinduísmo, né? Quase um processo proposto de uma meditação contínua ao longo do dia. Em cada momento, o que eu estou fazendo, observando a si mesmo. E não é que eu não fique nervoso e não perca controle, isso acontece, mas eu percebo que mais frequentemente eu tenho conseguido me dar conta disso e buscar o meu equilíbrio. Aí eu começo a inspirar e expirar, a minha própria respiração. E aí, opa, estou precisando de natureza. O sítio eu falo para aqui em casa, é terapia, todo final de semana, porque lá eu estou inspirando. Aí eu venho aqui e expiro durante a semana. Vai para a praia, a mesma coisa. Não, não dá para ir, mas dá para visitar um parque, dá para estar perto de um lago. Aí tem vários mecanismos possíveis, tem atividades que a gente pode fazer. Eu não tenho essas receitas assim, porque na verdade eu não sou nenhum alguém assim que dá aula sobre esse assunto ou que propõe. Na verdade, eu estou tentando trazer um pouco de onde eu tenho colocado o meu esforço e ver o que disso pode reverberar aí para as pessoas que escutam, né, como a gente tem conversado. Então, eu tenho me contentado, Silvinha, em não resolver os problemas, alguns problemas que você menciona e que são evidentes, estão aí. Eu não vou resolver eles. E aí eu tenho que resolver o meu problema de não ficar mal com isso. Porque se eu estou bem, às vezes, em algum momento, eu vou até ter uma boa ideia que pode ajudar em alguns desses problemas. E isso aconteceu em algumas reuniões e eu fiquei super feliz. Uma vez uma reunião em departamento, outra vez uma reunião internacional, uma vez uma reunião com empresas, que pela minha atenção, com o contexto, com a característica das pessoas, como é que elas se posicionavam num determinado momento, eu fui intuído de uma colocação que tirou aquela reunião de uma situação sem fim, estava num beco sem saída, ninguém sabia mais o que fazer. E essa posição resolveu um problema e deu continuidade. Então pode parecer pequeno, mas eu acho que aí tem elemento interessante para a gente cultivar e talvez tentar explorar mais. É assim que eu tenho tentado olhar para essa questão, considerando que tudo que você falou faz pleno sentido, mas ainda vou insistir nisso, que é um posicionamento que vai ser de cada um dentro do que consegue, do que é capaz. E eu tenho inúmeras limitações, eu estou só assim, buscando constantemente esse exercício para superar. Tenho o fato de eu não ter mais dor de cabeça na minha vida, parece que eu tive durante a minha vida toda, parece que pode ter sido resultado de alguma mudança que eu consegui fazer. E ainda que pequenininha. E a gente não vai mudar tantas coisas, mas acho que a gente constrói aí de alguma maneira que pode ser rica. É isso que eu posso dizer a respeito disso. Não sei o que você acha. Eu acho que é uma boa saída, né? Muito chá de boldo também. Opa, perfeito, também concordo. Deixa eu ver aqui no chat se tem alguma pergunta. Pessoal, se vocês quiserem falar, fica à vontade. Tem uma mão levantada ali, Quem é? é da Carla. Ah, Carla, pode falar. Oi, gente, boa noite. Estou aqui em São Paulo. Boa noite. Nossa, eu fiquei muito feliz escutando você falar, Arthur, muito feliz mesmo. Até escrevi Que no bom, chat. Estou feliz, assim, obrigado. porque, gente, escutar vindo da academia um caminho de pensamento como o que você desenvolveu aqui é para deixar alguém que é ligado à pedagogia Waldorf há algumas décadas como eu muito feliz, viu? E aí eu me lembrei, mudando um pouco a toada da pergunta da Silvia, que eu acho importantíssima, porque é com ela que todo mundo se depara, né, para minimamente abrir caminho, espaço para fazer muita coisa acontecer, né? É, fora da sala de aula, mas é isso que viabiliza o dentro da sala de aula, né? E aí eu fiquei pensando, na virada de 2019 para 2020, o círculo de... Aí também é um alívio poder falar com algumas coisas de pedagogia Waldorf e antroposofia aqui nesse círculo aqui, né? Que isso, um círculo acadêmico, geralmente a gente fica meio cheio de dedos. Ali, o Círculo de Aya, que eu acho que é capaz de vocês conhecerem, né? Que reúne educadores Waldorf do mundo inteiro, discutindo variados assuntos e tal. Nessa virada
de 2019 para 2020, eles lançaram um memorando que continha 10 princípios para a educação no mundo digital. Não sei se vocês chegaram a entrar em contato com esse documento, um documento Não, pequeno. ainda não. Uhum. E ali eles falam justamente dessa relação que você está falando, Arthur, direta com a natureza, seja indo, sei lá, para Abrolhos, seja indo para o parque que tem aqui, Uhum. mais perto da minha casa, como um antídoto Isso. para essa avalanche, esse tsunami digital a que as crianças e jovens estão submetidos, né? Uhum. Quem está na escola, na educação básica, vê o efeito devastador que isso tem, e eu imagino que nesse momento, na universidade, também, os jovens que vêm chegando, eu acredito que vocês vejam isso também já há algum tempinho. Uhum. Então, na verdade, eu fiz esse preâmbulo aí para perguntar, não sei se você está em sala de aula, que eu não peguei o comecinho da tua fala, eu cheguei um pouquinho depois que eu estava no grupo de estudo de sintomatologia, que é o âmbito que caminha para as humanas, né, para a história e tal, na ideia da fenomenologia. Como é que você vê, ou os demais aqui veem, nas suas salas de aula, no ensino superior, essa situação, quando vocês têm a chance de levar os alunos para atividade de campo, né, como que vocês sentem que isso ressignifica a esses jovens, sabe, a essas pessoas, dentro do que vocês têm de experiência antiga, antes disso chegar, da experiência atual? Eu fico sempre muito curiosa, porque eu vejo na educação básica, mas no ensino superior vocês veem, né? A minha pergunta é Uhum. essa: vocês já conseguem perceber algumas coisas ali? Vocês já estão conseguindo levar pilulinhas desse antídoto, que é levá-los na direção desse contato, fenomenologia e tal? Obrigada. Sim, ótima reflexão, Carla. Posso começar falando aí, mas também deixar espaço para os outros. Como a Silvinha falou, eu trabalho no curso de biologia, nos cursos de biologia, né? Licenciatura e bacharelado. Então, eu sou professor no curso de biologia. Trabalho com temas ligados à conservação da natureza, né? As minhas disciplinas são de discussões sobre conservação da natureza. Então, eu tenho um privilégio de poder ter, primeiro, alunos que, a princípio, se conectam com essa ideia de um curso superior na área de biologia porque acham bonito a natureza, porque gostam de natureza ou têm alguma expectativa com a natureza, que a gente chama essa natureza natural. Então, isso já é digamos assim, uma cama que ajuda. Em contrapartida, o que você trouxe certamente também está afetando os jovens. A gente tem visto uma condição bastante triste de falta de motivação. A falta de motivação, a depressão tem sido muito constante. Isso é evidenciado na falta de interesse por determinados temas. Isso eu posso dizer para você, né? Sempre eu tive disciplinas ligadas à natureza, mas a característica do jovem hoje ela é diferente do jovem. Eu dou aula há 23 anos, 24 anos, né, no nível superior, e o jovem é diferente hoje, por causa, certamente, de uma grande influência dessas mudanças todas de aspectos que você trouxe aí. E eu busquei alguns aspectos de transformação na minha atitude como professor. O primeiro aspecto importante foi ter feito o curso de formação em pedagogia Waldorf, porque me ajudou a contextualizar natural. Eu acho que isso daí você certamente sabe, né? Qualquer pessoa que tem intuitivamente assim, uma inclinação Waldorf, né, como professor, quando faz o curso, na verdade, organiza isso melhor e coloca dentro de contextos e assim, se inspira em exemplos práticos, mas aquilo tá já na pessoa, fenomenologicamente falando, que é o meu caso, por causa do interesse de alguns exercícios, né, não formalizados em relação à natureza, em relação à educação, em relação ao interesse pelo outro, interesse pela criança, pelo jovem. Então, isso foi permeando. Quando eu fiz o curso, permitiu uma organização disso mais, digamos, formal, né, com mais estudo, mais entendimento, o que aperfeiçoou a minha percepção, minha sensibilidade
no meu papel de professor dentro de sala de aula. Então, isso ajudou. Apesar de o curso ter sido feito foi um curso de formação de 4 anos voltado para o ensino médio, principalmente, porque lá dividi em 2, eu fiz em Nova Friburgo, dividi em 2, né? Foi para o ensino médio, pela proximidade que eu tinha, porque eu pego na universidade ali meados do 3º setênio e um pouco do final do 3º setênio. Eu pude, então, organizar um pouco melhor, o que me deu assim, algumas sacadas, uns entendimentos que eu fui introduzindo nas práticas, e eu acho que as aulas elas ganham vida com isso, né? Mesmo aquelas que são só dentro de sala de aula. Mas associado a essa necessidade que eu vejo, né, terapêutica, que você mencionou, especialmente nos jovens mais atualmente, aí, um pouco antes pandemia e pandemia. Pandemia a gente ficou todo mundo limitado, mas pós-pandemia, agora esses 2 anos e pouco aí, eu intensifiquei, dentro das possibilidades que eu tinha, as atividades relacionadas à natureza. Então, eu mudei uma disciplina, a nossa universidade aqui tem um jardim botânico. Então, eu mudei uma das disciplinas para o Jardim Botânico. E eu achava que ia ter pouco aluno, e o sintoma é justamente o contrário. Porque é uma disciplina optativa. Na verdade, tem muito mais alunos do que nas obrigatórias, e eu estou sempre surpreso, né? Já estou ministrando alguns semestres, e o número de alunos só aumenta. E aí eu sempre pergunto para eles, vocês estão aqui por causa da disciplina ou por causa do Jardim Botânico? E aí eles respondem sabiamente, por causa dos dois. Então, é isso mesmo, né? E aí, porque no Jardim Botânico, o próprio espaço já não é uma sala de aula, é um espaço já diferenciado, muito em contato com a natureza. A gente é interrompido porque tem um grupo de micos que anda por ali, o jacu passa dentro da sala de aula, o passarinho passa voando na aula. E aí, essa disciplina ela tem aulas práticas, então uma aula ali nesse espaço e outras caminhando e fazendo atividades relacionadas a temas técnicos da biologia, ligados à conservação e manejo de fauna, mas muito vivenciais. E eu estou muito feliz com o fato de eu ter tido essa clareza de mudar essa disciplina, que eu já ministrava ela na sala de aula, a gente saía pelo campus, mas não era nem 10% do potencial que ela tinha sendo executada nesse outro lugar, no Jardim Botânico. Então, eu estou muito satisfeito, como a Silvinha, é um privilégio. Lógico que esse privilégio também foi uma construção que eu fui buscando para poder atuar dessa forma. Então, e eu concordo plenamente, a natureza, né, ela é o remédio que a gente precisa, ela é que o jovem precisa. E a gente não pode esquecer da gente, a gente também precisa. Então, eu acho que é assim, uma lembrança constante, e quanto mais a gente puder trazer essa integração da atividade acadêmica, né, do curso, por exemplo, da biologia, na conexão com o ambiente natural, melhor. Mas eu vejo também, e aí é muito próprio dessa visão fenomenológica, o mundo social também porque no campo da conservação que eu trabalho, que é o campo político, a natureza é a natureza humana que está ali, e a gente se torna um fenômeno numa mesa de discussão para decidir sobre as prioridades do encaminhamento de recurso para uma espécie ameaçada, por exemplo, para um plano de manejo e assim por diante. Então, a natureza, na minha concepção, ela também não é só a natureza natural que está nos circundando, do qual a gente faz parte, ela é a natureza de todas as experiências que a gente está vivendo. Isso é a essência do meu entendimento da visão fenomenológica. Eu sou parte, eu estou no quarto, eu estou vivendo essa experiência completa aqui. Tem mais alguém no quarto? Ela se ampliou para essa outra pessoa que está nessa experiência. E, formalmente, no campo de trabalho, hoje, eu tenho atuado bastante nesse campo político, que é o grande desafio, tomar decisões. Onde que a gente põe regra, como é que a gente estabelece uma lei, como é que a gente estabelece uma limitação, como é que a gente impõe controle sobre uma empresa. E aí eu tenho trabalhado nesse campo, e eu estou muito feliz disso. E é muito difícil, como a Silvinha falou. Os ganhos são muito pequenos. Do outro lado, você tem muita força. Mas hoje é o único lugar que eu acho que a gente realmente pode contribuir para essa normatização da sociedade que a gente vive, discutindo em acordos e tentando levar esses acordos adiante para serem de alguma maneira, instituídos por um país ou um grupo e assim por diante. Então, eu não sei se faz sentido isso tudo, assim, vamos escutar também os que os outros têm a dizer sobre esses aspectos.
Então, deixa eu falar um pouquinho, que a Carla perguntou do ensino superior, aí eu me senti aqui É, na obrigação de falar da minha área. Aí, sem querer tirar aqui né, o local aqui do tema, só rapidamente eu vou mencionar que a gente pensa assim, numa área em que a natureza é o objeto de trabalho, ela por si só já é o equilíbrio, quem desequilibra é o ser humano, né? E aí eu estou numa área que o objeto de trabalho, que são as relações econômicas, ainda não está em equilíbrio. Creio que a gente está buscando encontrar qual que é, o perfil da economia que seja o de pleno desenvolvimento econômico para todos, né? A gente nunca viveu isso, né? Então é diferente, é um objeto de trabalho em que a gente está em constante desequilíbrio pela própria natureza do tema, né? Que é a economia. Então, assim, como que eu faço para poder trazer para os alunos no ensino superior algum grau de saúde no tratamento de questões que não são necessariamente é, as melhores dentro do mainstream da formação do economista? E aí eu digo, olha, eu estou fazendo o caminho do Arthur nesse sentido da formação em pedagogia Waldorf foi fundamental, que com certeza já era uma coisa que eu trazia antes, mas não sabia nomear, né? Então eu fiz essa formação também. Agora, que veio contemplar muito essa mudança didática em sala de aula, eu praticamente alterei completamente a forma de dar aula, e uma das coisas que eu estou fazendo, que está sendo muito salutar, eu estou trazendo imagens de processos econômicos pela arte. Então, o tempo todo, meus trabalhos semanais são de pesquisa de obras de arte que reproduzem o tema, para a gente começar observando aquelas obras antes de chegar na essência dos conceitos em economia. Não é fácil, gente, porque não tem nada pronto, né? Então, é um garimpo. Eu me sinto fazendo um garimpo bom, né? No sentido de buscar pérolas, né? De buscar trabalhos que refletem exatamente aquilo que eu estou querendo trazer. Então, é isso, Carla, resumidamente. Silvinha, eu vou te Isso dar uma sugestão. Dá aula lá no Jardim Botânico. É, porque vai ajudar. Eu, pode eu ia, ser. agra- eu ia agradecer, Silvio, o que você falou, e ia falar uma coisa que foi na direção do que o Arthur falou. No GA 302, que é o ciclo de palestras, quando é implantado o ensino médio lá em Stuttgart, né? Quando começa o 9º ano. Tem um momento em que se coloca assim, aquele caminho que o Steiner apontava, né, de que o resgate, a solução seria através da arte. Ele dá um passinho atrás e ele fala: ainda não estamos prontos para isso. Antes disso, é preciso colocar o pé e a mão na terra para fazer esse contato com a natureza, e aí a gente vai estar instrumentalizado para ir na direção da arte. Vai dar essa aula lá no Jardim Botânico, Silvia. Mas sabe o que a gente está fazendo enquanto não consegue ir para o Jardim Botânico? Eu creio que eles não vão deixar, mas a gente já está tentando tornar o ambiente do entorno da faculdade mais propício para isso, porque nós vivemos um ambiente ainda quase não tem nenhuma árvore no entorno. Então, eu estou mobilizando os alunos para fazer um trabalho de arborização. E aí eu acho que isso também é um caminho. São pequenas atitudes, né? Mas que vão contemplando aquilo que o Arthur falou, né? Vão sementinhas que vão mudando o ambiente e mudando cada um. Mas aí eu vou passar a palavra para vocês, quem quiser falar mais alguma coisa, a gente ainda tem um tempinho. Eu vou ler Ah, aqui o que pode falar. Não, pode ler. Não, vai lá, depois eu leio. Eu ia pegar um gancho para complementar, né? Até porque eu sou professora também da Rede Federal de Ensino, né? Do IF Sudeste. E eu trabalho tanto no ensino médio quanto com a graduação, na área de gestão organizacional e os professores de empreendedorismo e educação financeira, né? Minha formação é administração, contabilidade e economia. E eu estou fazendo curso de pedagogia Waldorf e eu vejo, assim, né, em 1 ano e meio, quanto que isso já mudou realmente. Então, é muito gostoso escutar o Arthur e a Silvinha aí também, porque isso traz inspirações, né? Foi a primeira coisa que eu pensei, poxa, não tem como dar aula no Jardim Botânico, mas eu já fiquei tentando pensar em outras possibilidades. Mas foi muito curioso, porque a gente vai contaminando mesmo, assim, né? Plantando pequenas sementinhas. E eu trabalho, já tem 15 anos que eu estou em sala de aula e eu sempre dou uma atividade de empreendedorismo
E esse ano, por incrível que pareça, depois desses 15 anos, veio uma atividade de empreendedorismo social. E os alunos tinham que quadruplicar o valor, né? Era uma atividade de educação financeira junto com o empreendedorismo. E eles trouxeram uma atividade voltada para as questões ambientais, né? De plantar, inclusive pegaram uma parte lá do campus para poder plantar. E aí eu vi o quanto que isso reverberou, assim, né? Só de poucas coisas que a gente leva para a sala de aula, de uma iniciativa que foi deles, né? De como que a gente vai contaminando. E aí eles acabaram apresentando até esse projeto na semana que a gente tem lá de educação e inspirando outros alunos, né? E mais curioso ainda, né, não podia deixar de falar, é que um dos alunos que estavam no grupo é ex-aluno Waldorf, né? Ele veio aluno lá da Paineira, e aí talvez não por acaso, né? Ele estava ali nesse grupo e achei muito interessante e muito rico. Então a gente vê assim, diversas formas de trabalhar, né, nas diferentes áreas, né? E eu fiquei extremamente feliz porque depois eles se sentiram, né, muito assim satisfeitos com o resultado e quiseram apresentar esse trabalho para toda a comunidade para poder inspirar outras turmas. E eu estou falando de um curso técnico integrado em mecânica, né? Não é nem um curso de administração, nem nada, né? E a mesma coisa aconteceu na graduação na aula de administração financeira, onde eles têm que fazer análise econômico-financeira de empresas reais, e eles começam a querer olhar para as questões sociais também da empresa, né? Então, eu fico vendo isso, como que isso vai, né, se espalhando a partir de que a gente vai se trabalhando, né, nessa autoeducação, né, e como que a gente vai se permitindo levar a antroposofia, a pedagogia Waldorf, né, que assim como a Silvinha, eu tinha muitas coisas dentro de mim, mas não sabia, às vezes, dar nome, né? E na área de educação, quando a gente pensa em termos de uma educação integrada, né, tudo é muito possível, né? Então, queria agradecer aqui, né, a oportunidade da Silvia proporcionar esse espaço, né, de escutar o Arthur também e as trocas, né? Foi muito rico. Obrigada, gente. Obrigada também, Carol. Eu só acho que a gente já podia ir terminando, né? Eu só queria ler aqui que a Gisele escreveu por último, A aqui Priscila no. está com a mão levantada também. Priscila. Priscila, Priscila, desculpa, porque eu estou com a tela pequena, não estou vendo tudo aqui. Fala. Pode falar. Não, é só um comentário. Queria te agradecer, Arthur, foi muito rica a sua apresentação, esse caminho reflexivo. Fiquei curiosa com essas passagens biográficas, dessa abertura para o imponderável. Eu acho que isso é instigante mesmo. É, e achei muito legal essa ideia de uma aula viva, essa proposta, né, de uma aula viva, essa questão de não haver segmentação entre professor, aluno, uma separação, ambos numa relação. Paulo Freire já, né, falava muito disso e remete muito à transformação dos processos vitais em processos de aprendizagem, de aprendizado. O que é isso? É vivo, né? É trazer, é o inspirar e o expirar. E eu me lembrei muito do Uerá, que eu tive a oportunidade de conhecer no último congresso aqui de Pedagogia Waldorf, né, que aconteceu aqui em Juiz de Fora. E ele trouxe uma fala muito nesse sentido e que me tocou muito. Ele é professor de língua estrangeira numa escola Waldorf em São Paulo, que a escola teve a coragem, né, de substituir o alemão pelo guarani. Saiu língua Isso é, estrangeira e entrou o Guarani, né, Priscila? Então, é isso que eu ia dizer. E lembrando que o Guarani não é uma língua estrangeira, é uma língua originária. Isso é fundamental. E o que ele trouxe é de uma sabedoria que reforça o porquê dessa originalidade. Ele disse que quando ele aceitou esse convite, eles não tinham muito uma tradução no Guarani para professor. Isso gerou uma certa reunião entre eles para poder entender qual que seria agora o papel dele como professor numa escola, né, particular e tudo. E, passado um tempo, o líder deles, né, o responsável, chegou com uma expressão, Nhoboea, e perguntaram, isso é o quê? Professor. Puxa, mas professor, só professor, Nhoboea? Sim, para ele sim, o professor. Para nós, não. Para nós, é aquele que ensina aprendendo e aprende ensinando. Que é algo mais originário que isso, não é?
mais essencial. Então, quando você trouxe toda essa reflexão de trazer essa proposta, esse método cognitivo, né, essa fenomenologia para a sala de aula, para essa aula viva, para essa interiorização e exteriorização, esse trabalho interno que eu faço a partir daquilo que eu recebo, e como eu trabalho de um modo benéfico, entrego isso, estando presente, consciente, né, trazendo a questão da atenção plena do budismo, que hoje o mindfulness tem trabalhado com muita, né, muita beleza também. Isso para a sala de aula é vida, por isso a aula é viva, e é viva também porque nutre, porque cura, né, esse tipo de abordagem, de presença, de sentido e de relação, né, somos todos um naquela aula, naquele momento. Então, assim, achei muito lindo, de uma riqueza muito grande, e às vezes eu converso com a Silvinha, eu acho que a universidade tem que ter momentos de conexão entre, né, os docentes, para isso, porque a gente sabe do adoecimento de estudantes e de docentes, e isso é arejar essas visões. Então, acho que muito legal saber que vocês dois, tá vendo? Tem o Fernando também aqui, né? Tá ligado? Eu acho que a UFJF está muito bem nesse sentido. Obrigada, querida Priscila. E eu acho que a gente pode ir caminhando agora para o final. Tem mais alguém de mão levantada que eu não estou vendo? Deixa eu ver. Está todo mundo aí? Está tranquilo? Ok, eu acho. Então, deixa eu só terminar, que eu acho que serve até como uma meditação para a gente levar para o sono, né? Como se diz. Silvia, Mas fala. na verdade, são perguntas para a gente debater. Você sabe que eu faço parte do grupo de ciências Waldorf do Brasil, né? Sim. E também da seção de ciências naturais da Sociedade Antroposófica aqui no Brasil. E era só para perguntar para você se a gente pode, esse grupo aqui, não sei como ele foi organizado, só fiquei feliz porque fui convidada a participar desse encontro tão bacana hoje. Se depois a gente pega e faz um contato entre esses âmbitos, sabe? Era só isso. Sim. Tá bom? Podemos sim. Depois a gente faz essa conversa. Obrigada, Carla, pelo convite. É muito importante a gente integrar forças, né? Nessa direção. Aí eu vou te dando notícias. Podemos fechar, então? Eu estou indo e voltando aqui no chat. Agora eu acho que eu vou. Deixa eu fechar aqui, então, com... Aí eu vou passar a palavra para o Arthur, tá, Arthur? Mas eu só vou fazer a leitura aqui, que a Gisele falou, que eu achei que foi bem bacana, e a gente pode meditar um pouco também sobre isso. Que ela falou, primeiro a Carla falou, né? Ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho, todos nos educamos em comunhão no encontro. E depois a Gisele trouxe essa mensagem também, quando nos colocamos nessa posição da fenomenologia, indo além do racional, permite que o de mais pessoal e de particular apareça, sendo realmente capaz de construir algo novo e criativo, algo fora da caixinha e singular. E aí a gente vai se despedindo. Arthur, você quer falar alguma coisa mais? Alguém quer falar mais alguma coisa? Fiquem à vontade. O que eu tenho a dizer